Em nosso estudo de hoje, a lição 20 do livro Companheiro tem por título O Tesouro Máximo. Talvez tenhas alcançado a crise das grandes perdas que nos marcaram no mundo como sendo instantes inolvidáveis de dor. Assumiste compromissos de cuja execução companheiros queridos desertaram, esposaste deveres de partilha com alguém que te haverá deixado a sós, abraçaste empresas de elevação em progresso e te viste com os braços despojados de todos os recursos no justo momento que mais necessitavas de proteção. Arquitetaste os melhores planos na causa do bem e quando a concretização deles seguia avançada, eis que te reconheceste de espírito desentendido na transitória convicção de que o mal te batia em triunfo. Alimentaste altos projetos quanto ao futuro de seres queridos que tomaram rumo claramente contrário às tuas expectativas. Provavelmente experimentaste a perda de criaturas amadas que a morte física te furtou a convivência, impondo-te o amargo da solidão. E nessas horas de incertezas e lágrimas, quando tudo de melhor te parece perdido, quando as vagas do sofrimento te houverem sacudido o barco da existência através das tempestades de angústia, quando a saudade te envolve em nuvens de tristeza ou quando a incompreensão te marginaliza em tribulações difíceis de suportar, não te entregues ao desânimo nem te refugies no desespero. Em quaisquer circunstâncias nas quais te vejas de coração sozinho ou empobrecido de forças, contempla a imensidade dos céus, ergue a fronte, enxuga o pranto e caminha para diante, conservando o bom ânimo e a esperança, porque ainda mesmo quando suponhas haver perdido tudo o que possuías de valioso na terra, trazes contigo o tesouro máximo da vida, que nenhuma ocorrência do mundo pode te arrancar, porque tens Deus. Esse livro que tem por título Companheiro e que nos deu tantas lições de como agir nos relacionamentos, ele termina lembrando para a gente, acima de tudo, que nós temos Deus e nós temos o governador do nosso planeta, que é Jesus. Nós temos um anjo da guarda dedicado a cada um de nós, que recebeu a missão de nos auxiliar. Nós temos, todos nós, sem exceção, temos o anjo da guarda, e mesmo que a solidão esteja fazendo parte do combo de provas que a gente tem que passar aqui na Terra, nós temos espíritos familiares, espíritos que a gente não está vendo, mas que estão nos envolvendo o tempo todo. A gente fala isso, né? O Emmanuel hoje vem trazer para a gente um repertório de situações que nos entristecem e que podem levar a gente ao desânimo e algumas vezes até à desistência. Eu me lembrei aqui, quando estava lendo do texto, né, com relação ao ponto da solidão, me lembrei das histórias várias que foram contadas por Divaldo Pereira Franco enquanto ele estava aqui encarnado e em vários vídeos que ele deixou. E ele, durante muitas vezes, ele falava assim, olha, muita gente desconhece o que é você viajar sozinho de avião para um país que você não conhece a cultura, aí você vai lá e profere a sua palestra, porque a missão dele era essa, ele tinha uma ciência, uma plena convicção da missão dele. Quando terminava, muitas das vezes ele ia para quartos de hotel, de albergue, de pousada, de algum lugar para poder dormir, em que ele estava sozinho também, ou algumas vezes assim, na companhia de pessoas queridas que o recebiam, oferecendo para ele uma cama. E eu fiquei imaginando, né, o que é você fazer esse trabalho todo que ele fez sozinho. Uma vez ele disse que ele vai a qualquer lugar, desde que nesse lugar ele tenha a oportunidade de falar sobre a doutrina espírita. Tamanho era o conhecimento que ele tinha da missão que foi abraçada e da tarefa que ele tinha para cumprir. Mas aqui, a lição de hoje, você lendo, a gente vai estar se enquadrando em um ou mais desses exemplos aqui, com certeza. A crise das grandes perdas que nos marcaram. Então ele vem falar, assumi o compromisso, mas o companheiro de execução eles abandonaram.
Eu abracei um compromisso conjugal também e me deixaram a sós. Eu perdi um ente querido. Eu investi tudo num determinado projeto, esse projeto acabou dando errado. E a gente vai vendo ponto por ponto, para Emmanuel lembrar, acima de tudo, para a gente, que a gente tem que pensar que eu tenho a Deus. Eu estou vivendo uma situação de ter um irmão do meu pai, um tio muito querido, em que eu fui aquele cavalheiro que levou a aliança no dia do casamento dele. Era criança. Ele até brinca comigo, fala, eu tive que te prometer Guaraná depois que você entregasse a aliança no altar. Essa minha tia, que foi sua companheira, fiel, leal ali, ela desencarnou um pouco antes da pandemia. E esse meu tio hoje ele vive sozinho em Petrópolis, dependendo da nossa visita lá. Ele manda mensagem todo santo dia. Todo santo dia eu abro o celular e tem mensagem dele. E nas mensagens ele volta e meia, fala assim, estou eu e Deus aqui. Eu nunca estou sozinho, estou com Deus. E a gente não consegue imaginar o que seja uma situação dessa até a gente viver essa situação. Mas quando a gente vive, a gente vai descobrir fatalmente, eu nunca estou sozinho de verdade. Nos momentos que aparecem aquelas pessoas que a gente não esperava e que de repente vêm à nossa direção e que estendem a mão. Então ele coloca aqui, ó, em qualquer circunstância nas quais te veja de coração sozinho ou empobrecido de forças, contempla a imensidade dos céus, ergue a fronte, enxuga o pranto e caminha para diante, conservando o bom ânimo e a esperança, porque ainda mesmo quando suponhas haver perdido tudo o que possuías de valioso na terra, trazes contigo o tesouro máximo da vida, que nenhuma ocorrência do mundo pode te arrancar, porque tens Deus. É interessante que nessa jornada como espírito imortal, vai ter momentos, sim, em que nós vamos ter que aprender a desligar de toda essa agitação do mundo e olhar para dentro da gente. Sempre tem um momento que a gente precisa fazer isso. Algumas vezes a gente até consegue fazer isso, tendo uma companhia, pelo menos, tendo uma pessoa, pelo menos. Mas muitas vezes não, muitas vezes a gente acaba ficando sozinho mesmo. Tem a companhia durante o dia, de alguém do trabalho, mas depois, quando vem para casa, é só. Alguns também procuram adotar uma postura muito legal de criar um determinado animal. Ou então a gente vai aprender com uma frase, mais uma vez, de Divaldo Pereira Franco. No dia que eu aprender a ser solidário, eu jamais ficarei solitário. Jamais ficarei solitário. A gente começa a ver o número de instituições que tem por aí, o número de pessoas ainda sofrendo também, esperando um auxílio. E a gente vai descobrir que a gente pode sim ocupar o nosso tempo buscando essas instituições que vão me fazer daqui a pouco conhecer pessoas, e através desse conhecimento eu vou até lares conhecer novas amizades. E hoje eu tenho conhecimento de amigos que, depois que aposentaram, se dedicam durante a semana inteira a atividades. Não é um lugar só. Na segunda-feira vai para um determinado lugar. A gente vai aprendendo com a doutrina espírita que o compromisso mediúnico a gente assume em um lugar só. Até devido à nossa falta de experiência ainda e de maturidade espiritual. Mas o compromisso social a gente pode assumir em qualquer lugar. Então, se eu estou indo para uma casa para ajudar no curso, ajudar na montagem das cestas básicas, ajudar na obra social, eu vou aqui, mas compromisso mediúnico, trabalhar mesmo mediunicamente, é só naquela casa ali que eu vou trabalhar. Essa foi uma recomendação que a gente recebeu, que é uma recomendação segura, que está comprovada em outros livros também, como recomendação para a gente. Mas a gente vai botar na cabeça uma coisa, a gente fica também sozinho se a gente quiser. Depois de encontrar a gente mesmo, vale a pena agora a gente
ensinar as outras pessoas a encontrarem Deus dentro delas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.